Ei, fala turma! Grande abraço, tudo bem? Nosso encontro é praticamente semanal, né? Se bem que, como jornalista, né, sempre falo, não tem dia certo, não tem hora certa, tem informação, tem conteúdo, opa, vamos para o ar, vamos levar essa informação a vocês que nos acompanham aqui no Sindinap, no podcast Sindinap Você, e sempre buscamos informações úteis, informações que sejam interessantes, né? A vocês, aposentados, pensionistas, idosos ou independente da idade, independente da situação, informação sempre é bom demais, né? Conteúdo sempre é excelente, prestação de serviço, ufa, meu Deus, aí nem se fala, né? Eu sou Luciano Fatioli, muito prazer, em nome do presidente Milton Cavallo, presidente do Sindinap, em nome de Cíntia Ribas, de Jaime, de Anderson, de Vitor, de Joãozinho, de JP, de Renê, de todo o nosso time da comunicação. Dou boas-vindas a todos vocês e dou boas-vindas também a quem vai bater um papo comigo a partir de agora. Vou conversar com o Pedro Cheio da Mota. O Pedro Pedro, a primeira pergunta é essa. Bom dia. Você prefere corretor ou consultor de seguras? Bem-vindo ao nosso podcast. Olha, eu acho que eu prefiro corretor, porque é o nome da minha profissão, mas eu sou um consultor de seguros. Eita, então, quando chove forte, quando tem esses fenômenos da natureza, ou intempéries da natureza, teu telefone deve tocar mais do que delivery de pizzaria, né? Olha, e hoje muita gente trata muito pelo WhatsApp, mas nesses dias o telefone toca de verdade, Fatioli. Eita, nós. É por isso que, aliás, nós aqui conversávamos, falei, vamos fazer um especialista em seguros, o corretor, o consultor. Aí falei, caramba, com quem que eu vou falar? Aí eu pensei, deixa eu pedir ao Paulo Alberto, repórter, capitão, seu cliente, nosso amigo, aliás, meu irmão de tantos anos, né? O Paulo da Rádio Ômega Web, né? Rádio Web, que ele faz o seu programa Radar Esportivo, e lá se vão 30 e poucos anos. O Paulo é uma figuraça, falou, fala com o Pedro, fala com o Pedro, fala com o Pedro, fala com o Pedro. Aquele jeito dele que é uma grande figura, né? E aí você sabe que eu perguntei, Paulo, você tá bem? Vamos indo. A maior figura. E aí, Pedro, vindo para cá, para a sede nacional do Sindinap, estamos aqui a Rua do Carmo, né? Número 171, centro da capital paulista, ao lado do metrô Praça da Sé, onde estamos na sede nacional do sindicato. Aliás, deixa eu até aproveitar uma oportunidade, viu? Nunca é demais falar, né? Eu acompanhava um material na internet em que a Polícia Federal novamente voltou a informar que o Sindinap não tem nada, absolutamente nada a ver, não tem, vamos falar o português claro, rolo nenhum com essas questões que envolvem os beneficiários do INSS com entidades e associações picaretas espalhadas pelo Brasil. No começo, né, Pedro, o nosso nome do sindicato foi citado, o nome de Frei Chico foi citado, que é o nosso vice-presidente, que trabalha diariamente, já está aqui, vem, bate cartão como todo mundo, passa lá o cartão na catraca, trabalha, participa, enfim, isso é uma situação normal, é um sindicalista antigo. É irmão do Lula, tá? E por quê? E se fosse irmão daquele Putin lá, aquele louco lá da Rússia, se fosse irmão de aqueles iranianos, homens-bomba, gente, irmão a gente não escolhe, né? Assim funciona. Eu não estou fazendo um ato de defesa, estou fazendo um comentário. Lógico que por estar aqui e por também ser um colaborador, eu aproveito as oportunidades que tenho, como aqui, como na Rádio Capital, como no canal TH Mais Band, uma afiliada da Band para o litoral de São Paulo, onde eu estou diariamente ao meio-dia, para falar disso. Então, novamente, não somos nós que estamos falando, aliás, estamos replicando o que foi falado a partir da direção da Polícia Federal, reafirmando que o Sindinap e Frei Chico, que foi citado, que é irmão do Lula, que coisa, hein? Pode ser irmão de Bolsonaro, irmão da Rita Cadillac, da Gretchen, do sei lá o quê, também não tem nada a ser investigado, absolutamente nada, ou seja, continuamos com muito orgulho sendo o sindicato que representa na América Latina, com quantidade e qualidade,
os aposentados, pensionistas e idosos. Sempre que puder, e quando agora, por exemplo, que eu faço esse esclarecimento, né? Que no começo, menos, colega de profissão, menos. Ó a camisa, Pedro, Pelé. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, que você é santista como eu. Você, aliás, vamos começar com essa história, vai, se você me permite, antes de falar de questões de seguros. Vamos começar com essa história. Quer dizer que você foi vizinho de porta com o Pelé? Me conta essa história, Pedro. Vizinho de porta com a dona Lúcia e com a dona Celeste, né? O Pelé passava por ali sempre. Sim. Então, sempre que ele passava por ali, eu dava uma incomodada e pedia para autografar alguma coisa para mim. E ele na boa? Na boa. Como eu entrei até na... Né? Eu muitas vezes estava na rua e ele falava, entra no carro, eu entrava naquela Mercedes placa 1000 dele, que ele ganhou, verde musgo, os 1000 gols. E na hora que ele abriu o porta-luvas, eu lembro que caía de caneta piloto para ele assinar, eu tinha cor para escolher, que cor que você quer. E ele era tem quantos anos, mais ou menos? De que ano, mais ou menos que período que isso aconteceu? Desde o falecimento dele, eu acredito que pelo menos uns 15 anos eu fiquei incomodando ele, Fatioli. E como é que essa sensação? Eu vivi isso por poucas vezes, dele saber quem eu era. Quando eu encontrava ele, Fatioli, para mim era glória. O Pelé saber que eu existo, o Pelé saber quem eu sou, nossa senhora, eu ficava enlouquecido. E como é que é para você essa sensação? Não sei como ele te chamava, de Pedro, ou vizinho. Não, de Pedro mesmo. E como é que é essa sensação? Como é que era? Assim, é uma personalidade mundial, todo mundo sabe do carisma que ele tinha e assim, o quanto ele representava não só para o futebol, mas para a união mundial das pessoas. E a história que ele parou a guerra, e todo mundo sabe, e a simplicidade dele na hora de falar com todos que estavam ao redor lá, era muito enriquecedor. E até na hora de tirar a foto, eu acho que o Pelé deve ser a pessoa que mais tirou foto no mundo, provavelmente. Eu lembro que ele tirava a câmera da minha mão e falava, não, assim não tá bom, bom é assim. Verdade, rapaz, verdade. Então, era hoje, né? Hoje, só para a gente finalizar e entrar no assunto pelo qual você foi convidado, e te agradeço muito, poxa, muito obrigado de estar com a gente aqui, agradeço ao Paulo Alberto também. E hoje a gente vê essa boleirada, essa mulambada, alguns eu chamo de mulambos, né? Que se acham jogadores de verdade, fazem tipo para dar um autógrafo, um sorriso, uma entrevista. Deus me livre! Cada vez mais, eu já sempre fui, como você, como tantas pessoas, né? Super fã do Pelé. Fico mais ainda ao ver essa boleirada de hoje que... cala-te, Dramin para aguentar, viu? Mas vamos lá, Pedro Cheio da Mota, corretor de seguros. Vamos falar como é que as pessoas podem não, e devem agir em situações de emergência, não é? Aqueles que estão nos vendo agora que tem seu patrimônio, tem seu carro, sua moto, tem seu apartamento segurado, seus eletrodomésticos, enfim, caiu num buraco. Vamos lá, independente... mas, Fatioli, é na época de enchente, chuva de verão. Não, é janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro uma situação dessas pode acontecer, né? Então, eu te pergunto, Pedro, vamos lá na mais comum, infelizmente, né? Infelizmente. Entrei com meu carro numa rua, água para dedéu, ele parou, entrou água, o motor foi pro lixo. Eu estou tendo seguro, lógico, a pessoa que tenha seguro, eu estou protegido em 100% pelo plano que eu contratei, Pedro? Como é que funciona, hein? Hoje, já há alguns anos, a seguradora entende, né, que esse fato da gente entrar numa rua, que a água sobe, Fatioli, e atinge nosso veículo e o motor para de funcionar, a companhia entende que isso é uma garantia que será indenizada pela apólice. O que eles pedem, que a seguradora pede, que é para você preservar o carro, é nesse momento que você vê que uma rua está enchendo, você está na parte seca ainda, você está enchendo, que você não tente enfrentar a chuva, porque muitas das vezes o carro para no meio do caminho, que é numa mudança de marcha, que a água volta pelo escapamento e entra para dentro do motor, isso realmente danifica o motor. E dependendo do carro, até um reparo do motor pode acabar caracterizando uma indenização integral, porque hoje os custos de reposição de peças de veículo e manutenção
realmente são custos muito elevados. Sim. E muitas vezes a gente imagina, poxa, mas meu carro, um exemplo, tá? Vale 50 mil. Pode ser que o reparo no motor, dependendo do tipo de carro que você tenha, ele vale 50 hoje, mas se fosse um 0 quilômetro, um exemplo, ele poderia custar 200 mil. Na hora que há o reparo do carro, são peças novas que a seguradora indeniza. Então, são peças correspondentes no carro de 200 mil, não de 50, que é o valor do seu. Tá. Então, para dar uma indenização integral é muito grande. Então, nesses casos que você observa que a água está subindo, o primeiro conselho é não tentar enfrentar a água. Logicamente, só no momento que você vê que não, a minha vida está em jogo, eu tenho que passar, aí não tem o que fazer, você vai enfrentar de qualquer forma essa água. É mais aquele costume que eu reconheço também tenho, não é? Que é um erro, pelo menos eu entendo assim. Mas aquele outro passou, você parou lá numa esquina, pô, mas aquele passou, aquele vermelhinho passou, aquele azul passou, aquele que é igual o meu passou, Sim, né? Eu vou também. Nem assim, né, Pedro? A tua experiência... Não, porque engraçado que um carro não responde exatamente igual ao outro, muitas vezes. E até um momento que você passa, porque a gente fica... Todo mundo já passou por uma enchente que dirige, certamente. A gente escolhe o meio da rua, né, Fatioli? Porque é mais elevado, a água tá... Então a gente vai pelo meinho lá e tenta passar. Mas se você for um pouquinho mais para o lado, ou uma marcha mudou, se o carro for automático, mudou uma marcha no momento lá que está com água acima do escapamento, a água vai voltar para dentro do motor. Então, não sei se você se recorda, antes no carro mecânico, vamos colocar a primeira marcha, não muda a primeira marcha, vai acelerando. Porque é uma marcha só, não muda de marcha, porque senão a água tem o refluxo pelo escapamento e vai para o motor. Uma dúvida, você não é mecânico, mas é um corretor de seguros, né? Para aqueles que estão nos vendo que tem carro mecânico, que mecânico, para quem não sabe, lógico, né, que é segunda marcha. O mecânico tem uma possibilidade maior de ficar parado no meio do aguaceiro da enchente do que o automático, ou não há essa diferença? Eu acredito que até não. Eu acho que é o contrário. O mecânico, se você colocar a primeira, mesmo que você vai devagarinho, você vai acelerando ele, só vai jogando água, vai jogando pelo escapamento. Porque não pode ter. O automático, muitas vezes, ele muda sozinho a marcha, né, Fatioli? Se você pegou uma certa... exatamente. Na hora que passou numa certa velocidade, se ele mudou a marcha, aí pode gerar o problema... Perfeito. Do calço hidráulico, né? Que esse nome da água dentro do motor, ele chama calço hidráulico, quando a água volta para o motor, tá? E, logicamente, mistura com o óleo do motor, e isso acaba danificando pistão e tal. E muitas vezes tem que fazer retífica, tem carro que não dá para fazer retífica. Então, é uma coisa que vai... É uma conta que vai mais longe, que a gente nem... No visual, a gente não imagina o quanto caro pode ser. Nem fala. Mas na hora do orçamento, você vê o quanto custou essa tentativa de passar pela água, né? Uma outra dúvida com você. Então, voltando na origem, toda pessoa que está nos vendo aqui, aposentados, pensionistas, idosos, pessoas que das idades são as mais diversas, todo mundo que tem seguro automaticamente está protegida de uma situação de enchente, ou há modelos de seguro que você deve saber como contratar? Então, há modelos de seguro, Fatioli, é bom ponto esse. Porque muitas vezes, dependendo do que a pessoa quer gastar com o seguro, do que quer investir num seguro, existe cobertura, eu vou fazer o seguro só de roubo e furto no meu carro. Eu vou fazer o seguro só para indenizar terceiro. Ou a gente faz o seguro que a gente chama popularmente de seguro total, que nas seguradoras essa cobertura chama compreensiva, que ela compreende colisão, incêndio e roubo, e mais os terceiros. Então, a compreensiva, dentro daquela cobertura de colisão, que, por mais que estranho que possa parecer, a cobertura de colisão que garante o caso da indenização por enchente. Então, você tem que ter a cobertura, que a gente popularmente chama de seguro total, mas é a compreensiva ao linguajar das seguradoras. Então, você orienta, para quem está nos vendo agora, as pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast Sindinap e Você, que a pessoa contratar um seguro, de repente quer mudar, ou enfim, cada um. Né? Ou ele quer ter, não, ele está preocupado com a indenização em caso de danos da natureza, como a gente fala. Ou a enchente, ou se caiu uma árvore.
E a cobertura compreensiva. Compreensiva. Exatamente. Tá. Tendo essa modalidade, não fica na mão, a seguradora não pode pagar, não pode se negar a pagar. Exatamente. É garantido pelo seguro. Que, assim, a cobertura compreensiva, ela garante todo o dano que o veículo possa vir a sofrer. Perfeito. Como uma queda de árvore, como já aconteceu aqui no escritório, um cliente que parou embaixo de uma jaqueira e caiu uma jaca no escritório? Não, um cliente aqui do escritório, de Araraquara. Ele parou no estacionamento, pasmem, tinha uma árvore, uma jaqueira, e ele parou embaixo dessa árvore e caiu uma jaca no teto do carro dele. E era uma senhora jaca. Então, amassou de um jeito que teve que ser trocado o teto do carro do rapaz. E isso está coberto pelo seguro, porque é um dano no veículo, é um impacto que houve no veículo, entende como uma colisão. Como também outros danos frequentes que a gente acha, puxa, não sei se vai ter garantia. Se você está numa via que tem um bueiro mais elevado, aqueles bueiros que são um pouco mais para cima, que teu carro bate no bueiro, e bater e estourou o motor, o cárter, vazou óleo, estragou. Isso é uma colisão, isso vai estar garantido pelo seguro também. Uma dúvida. É verdade ou é mentira, né? É verdadeiro ou falso, né? De que estou parado numa esquina, né? Uma esquina, ou seja lá o que for. Eu vi que estou num lugar que está tranquilo. Mas eu vi aquela rua, eu vou entrar. Como eu te falei, vi outros carros entrando, eu vou entrar. A seguradora pode entender que você deveria agravou o risco e aí não te pagar? Não, hoje não tem mais como, porque como é que você vai justificar isso? Que você agravou o risco? Você tem que passar. A seguradora pede para ele. Em todo lugar, né? Sei lá. A seguradora pede para você evitar isso, porque você realmente, se for uma coisa muito grotesca, você está agravando o risco. Só que a seguradora não consegue identificar como foi a situação. E como é uma garantia de seguro, ela vai te indenizar nesse caso. Tá? Ok. O que aconteceu muito, como você falou, eu sou aqui de Santos, né? E a gente passou por 2 enchentes fortes aqui na cidade em fevereiro e agora no mês passado. Muito dos prédios aqui de Santos, porque a água não deu vazão, até pelos canais, pelos fluviais, e a água entrou com a força para dentro da garagem subterrânea de muitos edifícios aqui em Santos. Então teve prédio que no subsolo que tinha 20, 30, 40 carros, que todos foram alagados, ficaram submergidos os carros nas garagens. A preocupação a maioria dos meus clientes era falar, Pedro, meu Deus, entrou água, não tem garantia para isso. Sim, tem garantia para isso, porque é um dano que está suscetível de acontecer. Não é uma coisa que você forçou nem nada, é um fato que o teu veículo estava parado e foi danificado. Só abrindo um leque aí. Nesse caso, o morador pode, de repente, solicitar uma indenização por parte do prédio? Não, nada a ver, né? Eu acho muito improvável, Fatioli, porque assim, nem o seguro do prédio, porque também tem o seguro dos condomínios que a gente faz... Não protege carros. Não, o carros não... Para alagamento, não protege carro. Existem outras coberturas no condomínio, se tiver o roubo ou furto do veículo, aí sim é uma responsabilidade do condomínio. Se alguém entrou no prédio, levou um carro, furtou o carro, existe uma cobertura que chama responsabilidade civil garagista, pode contratar de 2 maneiras, que vai garantir o veículo que foi roubado para não sobrar responsabilidade para o condomínio, tá? Mas daí a minha dúvida é, para quem mora em condomínio, então, ou em condomínio de prédio, ou em condomínio de porteira... Condomínio com CNPJ de condomínio, você pode contratar. Mas será que todos têm, Pedro? Essa pergunta é muito vaga. Ou são obrigados a ter essa situação que eu não sabia? Não, então, aí a gente está mudando agora para uma outra parte. Seguro de condomínio. O escritório também é que tem especialidade de fazer seguros de condomínio. Imagino. Todo síndico, ele é obrigado a fazer pelo menos o seguro de incêndio do seu condomínio. Existe uma obrigatoriedade de todo condomínio ter uma garantia de incêndio. E a pólice, a primeira cobertura é o incêndio. Depois você vem em coberturas acessórias, dentro delas, a possibilidade da responsabilidade civil garagista, mas não é obrigatório. Obrigatório é o incêndio.
Tá, aí vamos lá. Então, já que derivamos, é muito chique para o meu linguajar. Já que migramos ou mudamos para essa outra situação, já vou na carona, então. Aquela outra situação, Pedro, faltou luz. Faltou luz. É quando volta com uma carga de 800, não é 220, é 440. Onde é 110, volta 220, né? Se ela volta uma porrada, aí queima micro-ondas, geladeira, televisão, ar-condicionado. Não, ar-condicionado não, que ele vai estar desligado, mas... Ou sei lá... Mas o ar-condicionado queima também, Fatioli? Queima a placa do ar-condicionado. Todos também estarão desligados. Falei uma coisa, pensei outra. O que eu faço, Pedro? Vou para cima da Enel, da Eletropaulo, sei lá de quem? O que eu faço? Pode ir dessa forma, só que a gente sabe que muitas vezes é difícil de você ter a indenização direto deles. Só que o teu seguro no caso do condomínio que a gente falou, se for um dano na área comum do condomínio, um ar-condicionado da portaria do condomínio ou do saguão, tem uma cláusula chamada danos elétricos que você pode contratar. Até isso acontece muito em elevador de condomínio, Fatioli. Então, numa descarga de energia, queima o elevador do prédio. Uma placa de elevador pode custar 40, 60 mil reais. Então, isso vai estar garantido pela cobertura de dano elétrico do condomínio. E na sua casa... Isso, dentro da porta para dentro. E aí? Exato. Aí você tem que ter o seguro residencial. No seu seguro residencial, o seguro do seu imóvel, você contrata lá uma cobertura de incêndio também para o conteúdo dele, para a casa em si. E você pode contratar, como no condomínio, as acessórias. Dentro dela, a cobertura de dano elétrico também. E vai garantir exatamente isso. Isso aqui, a gente tem, nos seguros residenciais, 2 tipos de sinistros que mais ocorrem. Um é o dano elétrico, que é esse que teve uma variação de voltagem, queimou todos os meus aparelhos aqui, ou queimou parte deles, ou queimou um deles só. Isso acontece muito com televisão, que a televisão, na hora que tem essa volta, ela começa a ficar com umas faixas pretas ou coloridas, e que queimou devido a essa variação. O reparo da televisão, ou caso não tenha reparar, a substituição dela, vai estar garantida pelo dano elétrico do seguro. Pelo seguro residencial, Residencial, né? Exato. Tá. Pedro, não sei se cabe a pergunta, mas na dúvida eu pergunto. Eu prefiro não perguntar do que não perguntar, né? Mais ou menos, independente da seguradora contratada, para a gente ter uma noção, para a gente, que eu me incluo também, e quem está nos vendo, mais ou menos gira em quanto o valor de um seguro residencial, que não sei se eu falo besteira, você vai me corrigir, você que é o... Por isso que eu estou com a camisa, queria te falar isso agora, eu não me controlo. Eu ansioso é uma praga, viu? Você que é o Pelé dos corretores de seguros, por isso, eu falando sério, por isso que eu vim com essa camisa também. Que legal. Pelé dos corretores de seguros, e falo que eu já te conhecia, não pessoalmente, mas sempre ouvi muito falar de você, lógico. Então, vamos lá. Essa situação do seguro residencial, mais ou menos qual é o valor? Depende da metragem, depende da quantidade de eletrodomésticos, mais ou menos para a gente ter uma noção. Então, o seguro residencial é um dos seguros mais baratos que tem. Que muitas vezes a pessoa fala, não, a minha casa vale muito mais do que o meu carro, então minha casa deve custar muito mais caro que o meu carro. Isso. Não, longe disso, Fatioli. Tem seguro residencial com uma cobertura, vamos chutar, vai que seja 200 mil de incêndio, 10 mil de dano elétrico, 10 mil de roubo de bens, se precisar. O seguro pode custar R$250 por ano, Fatioli. Que isso? Inclui, vem cá, pelo menos eu vou te devolver, estamos te devolvendo, né, Vitor e Anderson, pela gentileza de você nos atender. É o merchan, contrate um seguro residencial, pô. É muito mais barato do que você imagina. Vamos voltar um pouco no tempo. Você lembra do fato do avião do Eduardo Campos que caiu aqui na cidade? Lá na academia do... Esqueci o nome dele. É da Carla, eu esqueci o nome do sócio, mas o marido da Carla. Da Mara. Agora, gente, virou um bate-papo, só para vocês entenderem. Virou não, é um bate-papo. Pedro e eu somos... Mas eu acho que todo mundo sabe desse fato do avião que caiu aqui do Eduardo Campos, da cidade de São Paulo, que é em cima da academia daqui a pouco eu vou lembrar, que ele a vida inteira trabalhou para construir a Academia dos Sonhos, e o avião caiu em cima da academia, né? E assim, atingiu várias residências. Sim. Na casa que caiu, era a casa de um cliente nosso de seguro de automóvel. É um senhor que era um francês, que nunca quis fazer seguro residencial,
mas no entorno deles tinha a casa de clientes nossos. Tanto que na ocasião, posso falar nome, à vontade. O programa da Ana Maria Braga veio para a cidade para entender, porque as pessoas não tinham seguro residencial. E por algum motivo, através da jornalista Audrey Kellis, que na época jornalista, chegou no meu nome e falou, fala lá com o corretor, com o Pedro lá. E a gente estava indenizando uma casa que foi afetada. E fizeram uma matéria na ocasião, mostrando que o seguro, sim, indeniza as rachaduras que houve na casa, o que quebrou, e vieram fazer uma matéria com a gente aqui e foram até a casa do cliente, e a gente falou exatamente disso, do quanto seguro residencial é barato, Fatioli, que as pessoas acabam não sabendo disso. Tá, perfeito. Então, não sabia, academia... é Academia Mahatma. Mahatma. O Anderson colocou aqui lá no cantinho, mas eu quero lembrar o nome dele. Pô, é um cara querido na cidade, uma espécie de Negrelli, já falecido, né? Que, gente, Negrelli foi um jogador de vôlei. De vôlei, daquela cidade. Brasileira, Jogos Pan-Americanos, né? Daqui a pouco eu lembro também, daqui a pouco vai. Então, a Carla, a esposa dele... Eu quero saber com isso, eles estão né? Mas tudo bem. Bom, a gente faz o seguro dos estagiários lá. Juarez, boa. Aí, Anderson, boa. Ó, então, nesse caso do Eduardo Campos, tá, perfeito. Então é só para um ponto que realmente há muitos anos a gente vem falando o quanto barato é o seguro residencial. E na hora do Ele tinha na academia ou não? Não. Tanto que ele foi indenizado agora, né, pelo seguro do avião, recentemente. Eu acho que foi no final do ano passado, Fatioli. Ele conseguiu receber... Sabe o valor, só como informação? Não, eu não sei qual foi o valor, mas eu sei que findou o processo e deu como ganho a ele no final do ano passado. Mas ele refez a academia, gastou muito para refazer a academia. Sim, eu passo ali, mas não reparo. Eu passo de carro na Alexandre Continua lá. Né? Continua lá. Gente, vocês entenderam essa situação que o Pedro... Pô, o Pedro é bom de bater papo, muito legal. Lembrou situações do avião do Eduardo Campos, que caiu em Santos, caiu, atingiu algumas residências, como ele falou, e em cima, praticamente, numa academia desse professor Juarez, professor conhecido na cidade, de muitos anos, que juntou dinheiro a vida inteira para construir a Academia dos Sonhos. Mas, infelizmente, ou felizmente agora, está tendo certo, cara. Então vem cá, entraram na casa, não sabia dessa, não sabia mesmo, estou falando sério. Entraram na minha casa, roubaram lá objetos de valor. Se tiver o seguro residencial, cobre? Cobre também. Então, a gente tem que pensar assim, quando é um furto qualificado. O que é o furto qualificado? É quando há sinal de arrombamento. Então, a tua porta lá foi arrombada, entraram. O simples desaparecimento, isso nunca está coberto em seguro nenhum. Por exemplo, eu tenho minha casa fechada, meu computador está lá, amanhã eu durmo fora, amanhã vai lá e meu computador não está lá, mas não tem sinal nenhum de arrombamento e tal. Então, a seguradora, dessa maneira, sem arrombamento, ela não consegue indenizar, porque não sabe se a chave foi emprestada para alguém entrou na casa e tal. Mas, logicamente, quando há o arrombamento, sabe que foi uma invasão que houve no seu imóvel, você tendo a cobertura de subtração de bens, vai estar indenizado, tá? Ó, essa da casa aí foi bem bacana, rapaz. Eu achei bem interessante o valor, até para quem nos acompanha, em especial os aposentados, pensionistas idosos, que nem sempre tem, nem sempre não, nunca tem aposentadoria dos sonhos, né? Sempre tem que correr atrás do prejuízo, pô. E olha, lógico, por volta de, como você falou... a gente tem pacotes fixos de 12 vezes de R$20, cara. Olha... Com garantia de 200 mil de incêndio, tem uma cobertura, como eu te falei, de dano elétrico, e tem duas assistências, que é muito importante. E muitos dos seguros residenciais, ele vem com assistência 24 horas. Então, isso, olha só, transmissão de pensamento, eu ia te perguntar isso. E quando quebrar alguma coisa em casa, vem aquele mocinho com a bicicleta, com a moto... É isso aí. Pelo menos nesse que eu te falei, vem duas chamadas por vigência, né, por ano, para mão de obra gratuita de encanador, eletricista e chaveiro. Tá? Aí tem outros pacotes que você pode contratar para reparo também que eles chamam de linha branca, que é geladeira, fogão, lavar, micro-ondas. Então, dá para fazer também o seguro com a garantia da assistência 24 horas para esses equipamentos. Tá? Olha só, gente. Assim, e muita gente contrata o seguro, Fatioli. Não, só pelas assistências. Só pelas assistências.
Eu sei. Não quero saber do seguro, eu quero saber da assistência. Mas, ô Pedro, por isso que eu te perguntei, que eu estou imaginando, né? Imaginando que vai, senhores e senhoras, já com uma idade, né? Mais experiente, pô, eu não quero mexer nesse chuveiro, não quero. Não vou subir na escada para trocar uma lâmpada, porque tem o risco da pessoa subir numa escada, hoje. Que tem de acidente doméstico da pessoa subindo na escada e caindo. Um amigo com uma idade parecida com a minha foi subir agora para limpar uma calha, que no seguro também você pode ter a chance de contratar com limpeza de calha. O meu amigo caiu, ele se machucou tanto, Fatioli, num acidente bobo. Assim, a gente sabe que o acidente doméstico com escada é muito corriqueiro, então evite subir numa escada que, se você não tem experiência, não está num dia bom, não suba a escada, porque realmente o risco é grande. Pô, rapaz, bacana isso, olha. Não, bem oportuno. Você é bom de entrevista, hein? Bem bom de bate-papo. Bom, também, se eu estou falando com o Pelé dos corretores, eu vou esperar o quê? Ô, Pedro, ainda em relação às situações de vias públicas, estou lá no. Vai, São Vicente, onde eu estou diariamente, lá no Grupo Tati, na TV TH Mais Fante, mais buraco que não sei o quê, né? Qualquer lugar. Claro. Aqui em São Paulo, Marginais. Entrei no buraco. Pô, se só furar o pneu, entre aspas, estou no lucro. Vai me estourar, de repente, um amortecedor, uma suspensão, uma balança. Eu devo acionar a prefeitura ou não? Quem tem seguro pode ser ressarcido pelo seguro? Vai ser ressarcido. É igual a história que eu falei para você do bueiro que está elevado. Se você bateu, foi um impacto. Foi um impacto. Então, é comum em buraco, assim, isso quando está na cidade, você não está numa velocidade tão alta. Então, ele pode ir lá, como você falou, acaba furando só um pneu. Mas em estrada, Fatioli, quando você está em velocidade lá 100 por hora, 120, e você bate num buraco maior, a chance de estourar pneu, estragar a roda, como você falou, a suspensão, balança, é grande. Isso é uma colisão. Então, já aconteceu de cliente que foi começar a arrumar o carro por conta própria, não imaginando, eu caí num buraco, não imaginando que sim, estaria garantido. E numa ligação para perguntar algo que nem era desse fato, tocou nesse assunto e falou, não, calma, espera, não manda autorizar nada não, porque a gente vai arrumar isso pelo teu seguro. E a gente abre o processo de sinistro e a seguradora analisa, entende que foi a queda no buraco e vai indenizar todo o prejuízo causado pelo carro. Mas a pessoa tem que pagar a franquia, ou não? Sempre. Então, no veículo... Então, esse é um bom ponto. Todo dano causado no seu veículo que você vai acionar a sua apólice, você sempre vai ter a sua participação nesse valor inteiro do reparo, que é a franquia. Sim. Então, se houve a colisão, o impacto, ou caiu a jaca, como eu falei lá no carro, sempre vai ser, qual é o valor do prejuízo todo? Um exemplo. Ficou R$10 mil o valor do prejuízo. Qual é o valor da sua franquia? R$2.500. A seguradora vai no local e fala, ok, R$10 mil eu reparo, desses 10 mil eu vou pagar 7,5 e o cliente vai pagar a franquia dos 2,5 para dar os 10 mil reais, tá? Tá, perfeito. Não, entendi. E outra coisa, falando de franquia, Fatioli, e para atender terceiros, nunca há franquia. A maioria das seguradoras, é raríssimo alguma seguradora ter franquia para atender terceiro. Então, outra coisa comum, a gente manobrando o carro, dou uma resinha, atinge a porta de um carro que eu não vi atrás do meu, pegou no meu para-choque, deu só uma arranhadinha de nada no meu carro, só que acabei com a porta da outra pessoa. Sim. Eu abro a minha apólice seguro, né, pelo erro que eu fiz de dar ré sem observar, e o meu seguro vai indenizar a porta, o estrago que eu fiz no outro carro, sem eu colocar a mão no bolso, porque não há franquia para atender terceiro. Tá, mas aí uma outra pergunta, não sei se é a sua praia ou não, mas gostaria de um depoimento teu, já deve ter acontecido entre os centenas de clientes que você tem. A pessoa não tem o seguro, ela não é segurada, não tem seguro. Sim. Ela, nesse caso de buraco de rua aqui, também é mais comum do que não sei o quê. Ela pode acionar, poder, eu sei que pode. Ela deve acionar a prefeitura com reais chances de ser indenizada? Você tem alguma história? Assim, isso a gente já conseguiu, já reverteu, em vez da seguradora indenizar, como o cliente também acionou a estrada, a operadora da estrada, né?
Pode falar. Conseguiu a indenização diretamente pela concessionária da estrada, ao invés da seguradora. Falou, olha, eu reclamei quando eu abri com você, mas na cidade eu nunca vi uma coisa rápida, Fatioli. Eu nunca vi, acho que é muito mais burocrático, talvez, então eu nunca vi a cidade indenizando alguém por um buraco. Pode ter acontecido, mas se aconteceu, não demorou meses. Pode ter demorado anos. Aqui já em São Paulo existia, sem te cortar, até para explicar, gente, vocês estão nos vendo, eu estou nos estúdios aqui do Sindinap, estúdios do nosso podcast em São Paulo, capital. O Pedro está em seu escritório em Santos, então tem um delayzinho de segundinhos, por isso que eu já junto a minha ansiedade com falo mais que a mulher da cobra, dou umas atropeladas nele, mas faz parte da tecnologia, né? Eu lembro que tinha um advogado aqui em São Paulo, nem sei se está vivo, doutor Ciro Vidal, era o rei das ações. Ciro Vidal era famoso, rapaz, era o rei das indenizações, acionando a prefeitura para buscar esses ressarcimentos. Nossa, era famosíssimo, porque sempre, e ele, não sei por quais caminhos, qual era a sua maneira de proceder, conseguia sempre proteger o cliente. Pode tomar água aí na boa, sem aliás, atrapalhei seu café hoje, né? Então, esse advogado Ciro Vidal. Vamos lá, Pedro, deixa eu ir aqui para as perguntas. Ó, gente, Pedro Cheio da Mota, corretor de seguros, com a gente num papo muito bacana. Pô, espetacular. Aliás, depois, fora do ar, quero falar fora do ar, mania de quem é de TV. Quero falar com você para fazer essa pauta de seguro residencial, de tal, e lá na TV, aí na TV. Legal. Legal, é um prazer. Depois a gente vai. Pô, quero mesmo. É um prazer. Vamos lá. Sugestões aqui de perguntas que a nossa equipe aqui me passou aqui. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao se envolverem em acidentes ou situações emergenciais, como batidas de carro ou alagamentos? Os erros mais comuns. Vamos lá. Eu tenho um. Então, é que eu não vejo... eu fico pensando, eu não vejo nada como um erro, Fatioli, mas vamos lá entender o que seria um erro. Dá a tua ideia. Porque, assim, muitas vezes quando a gente está numa situação... Vamos lá, então. Ó, eu quero morrer. Eu vou te falar, eu já fui criado, eu brinco que eu fui criado na Europa, né? Sou educadíssimo. Mentira. Eu sou bicho ogro. Ave Maria, vou te falar. Pô, eu fico louco quando eu estou na rua. Pô, vai São Paulo, que aqui é o inferno, esse trânsito do diabo, Deus me livre, pô. Aí uma colisãozinha de nada, de um carro com o outro, os motoristas descem e não tiram o carro da rua. Fica discutindo meia hora lá e ferrando todo mundo que vem atrás. Para quem ainda pensa assim, não pode tirar o carro, não pode. Então, acho que eu ia falar... E fala disso, que isso é uma praga. E outra, não vou mentir, não vou mentir. Aconteceu semana passada, um senhor e uma senhora aqui no Bexiga, aqui em São Paulo, bairro de São Paulo, passei um trânsito desgraçado falando português, claro, e por quê? Quando eu vi, falei, parabéns, fique até meio-dia conversando aí. E fui embora, pô. Fale disso, vai. Há muitos anos, eu estou nesse mercado desde 94, Fatioli, faz um tempo já que eu estou no mercado de seguro. Há muitos anos, não sei se você se recorda, quando havia uma colisão, a polícia ia até o local, a polícia militar ia até o local e fazia o boletim na hora. Aí você lembra disso? O carro do lugar, porque eles iam lá para ver o que tinha acontecido. Isso. Né? Mas há muitos anos, Fatioli. Faz mais de 15 anos que a polícia não vai mais no local. Sim. A polícia vai no local quando há vítima. Vítimas. Exato. Como não há vítima, assim, bateu, encosta o carro. Encosta o carro e conversa ali. É que a gente sabe, Fatioli, que sim, muitos hoje não assumem as suas responsabilidades. O que eu percebo nessas horas, quando tem a colisão e o carro fica ali parado, onde aconteceu o fato, porque a pessoa tem medo de sentar no carro e andar até lá e uma das partes ir embora. O que acontece? Então, a gente percebe que muitas vezes a conversa fica ali no meio da rua, até para tentarem definir alguma coisa, e muitas vezes saem sem definir nada, mas ficam ali prorrogando para tentar definir antes de sentar no carro e ter a chance da outra pessoa se evadir. Então, pelo que a gente tem experiência aqui, e já aconteceu de cliente falando, nossa, eu bati, a pessoa falou que ia encostar, quando foi a pessoa foi embora. Então, nesses casos, o que eu aconselho?
tentar na hora lá, se não ficar papeando muito, mas na hora lá, só bater uma foto, todo mundo hoje tem telefone com câmera, né? Bate uma foto da placa do carro, tenta pedir para a pessoa, na hora lá, bater uma foto de um documento da pessoa, e se tiver possibilidade de pegar o telefone da pessoa, na hora, pegar o telefone, e já mandar um oi, só para ver se o telefone realmente é aquele telefone mesmo. Olha, porque a gente já pegou muitos casos também que passa um telefone que não existe. Olha que legal. Então, você vai dar um oizinho, e na hora que a pessoa fala, não, esse aqui, então a gente conversa ali, ou a gente conversa depois. Tá. Olha, bom isso. Então, e vê só, eu já fiz isso uma vez, numa situação minha aí, e vi que tinha um senhor assim na calçada olhando atentamente, falei, senhor, o senhor viu aqui a colisão? Pô, eu vi, hein? Caramba, esse cara aí atrás de ti. Eu falei, então vem cá, já peguei ele de testemunha, anotei o telefone e depois até precisei dele. Também é uma boa? De repente alguém viu aquela situação, e tem uma coisa interessante nisso, a gente está falando de seguros, né? Existe uma seguradora que há muitos anos, ela fala, se você sofreu uma colisão, você bateram no seu carro, você não foi o causador, bateram no seu carro, se você conseguir fazer o boletim de ocorrência com 2 testemunhas a teu favor... Não fazer ou fazer? Fazer o boletim de ocorrência com 2 testemunhas, é difícil de você conseguir carregar 2, porque hoje tem que ir na delegacia, lembra que eu falei antes, a polícia ia até você. Agora não, aí você tem que levar essas 2 pessoas até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência com eles, ou fazer online com o nome e telefone dessas 2 pessoas. Esta seguradora isenta o cliente da franquia. Porque é com a força, porque essa seguradora entende, falar, eu tenho os dados do causador, lógico que tem que ter os dados do causador, eu tenho 2 testemunhas a favor do meu cliente, a seguradora pensa, eu tenho muita chance de ir atrás desse causador e receber o valor inteiro da indenização. Que a seguradora vai atrás do causador, né, Fatioli? A minha seguradora foi lá e indenizou o prejuízo que eu tive. Falou, quem causou o prejuízo? Foi um terceiro lá que se evadiu. A seguradora tem interesse de ir atrás dele para ir buscar de volta o dinheiro que ela gastou com o meu carro. Isso chama o ressarcimento. A seguradora tem o poder de fazer isso. Então, nesse caso, como a seguradora entende que tem as 2 testemunhas a favor do cliente, ele isenta o cliente da franquia. Ótimo. Ótimo saber isso. Pedro, tem uma pergunta aqui excelente, da nossa equipe aqui. Pô, bem legal. Que tipo de seguro ainda é pouco conhecido, mas que pode fazer muita diferença em situações adversas do dia a dia? Existe esse seguro? E aí eu vou desdobrar não, vou acrescentar. Tem algum seguro que a gente sabe, né, que não é você que fixa o preço, não é você que determina os valores, seguros hoje de carro, todos os valores, né? Mas tem algum seguro para, por exemplo, para aposentados? A gente tem aqui a nossa cooperativa que tem, né, Anderson? Nós temos aqui a nossa cooperativa de crédito que oferece, não é? Seguros, oferece também esses benefícios e tal. Mas, de repente, para o público em geral, cada um procura o que quer, normal, a concorrência é livre, né? Que seja num preço bacana, semelhante ao nosso aqui, que a pessoa fica protegida. Se for pensar hoje, um seguro que é o mais corriqueiro, sabe, tem o seguro do celular, que tem um furto e roubo de celular frequente. É possível você fazer o seguro do celular. E dentro do seguro do celular, é possível você fazer um seguro que garante a fraude no Pix. Então, você pegou o celular, você tem o seguro celular, a pessoa roubou o seu celular, foi lá e fez o Pix de X mil reais, o que seja. Você tem uma garantia até limitada a um X valor de indenização, que se roubarem teu telefone, você, além da garantia do telefone, vai ter a garantia do Pix que fizeram da sua conta. E a gente sabe que hoje, muitas vezes, a pessoa com mais idade, terceira idade, eu já estou chegando lá também, ela está mais suscetível a ser furtada, porque o bandido, o ladrão, ele acredita que é mais fácil pegar uma pessoa com mais idade, que pode estar mais despreparada. Então, isso é uma garantia que não é muito falada, mas existe sim esse tipo de seguro, tá? Para quem está nos vendo, então, só para explicar, lógico, temos a nossa cooperativa de crédito, que oferece também modalidades de seguros, mas estamos levando informação para que você possa escolher. Pedro Cheio da Mota, corretor de seguros. Pelé, por isso a camisa, o Pelé dos corretores, viu? Foi vizinho do Pelé, hein? Vou te falar, viu?
Olha, um poste... mas não vai achando que o Pelé é uma pessoa muito simples. Não vai falar, vizinho do Pelé vão achando, não, nada disso. Tudo simples, todo mundo igual, casinha do lado da outra. Eu sei. Para deixar bem claro. Sei. Porque quando eu falo da vizinha do Pelé, eu falo, nossa, não, mas nada disso. Sim. Ó, o poste caiu em cima do meu carro. É a mesma coisa que a árvore, né? E aí, exatamente igual. Exatamente igual. É igual. É igual. Tendo a cobertura compreensiva que a gente falou lá, vai ter a cobertura do dano. Já aconteceu nessa enchente de fevereiro que eu lhe falei, teve vários carros aqui do escritório que tiveram a perda total, como nessa também agora. Essa aqui foi até maior do que a de janeiro, porque teve muito carro dentro de garagem que foi atingido, mas a de fevereiro, teve vários alagados, um deles, porque teve muitas árvores que não aguentaram também a pressão de água e vento, e caiu em cima de um táxi que tinha feito seguro há 2 dias, Fatioli. O rapaz falou, não, olha, eu tô andando sem seguro, um taxista, tô andando sem seguro há anos, só que agora eu comprei um carro novo e eu quero fazer o seguro para esse carro novo. Ele comprou 2 dias depois que ele fez, caiu, deu uma indenização integral, porque assim, o valor do reparo era muito superior ao valor do carro dele. Uma dúvida. Se a pessoa não... Vamos pelo outro lado. Então, segura essa tua conversa, a ideia. Vou te falar uma coisa interessante. Se a gente bate num poste de energia... Tem que pagar. Tem que pagar. Eu exatamente. Sei. Um amigo meu de mamado, um amigo meu mamado arrebentou o poste, teve que pagar. Tá pagar, então. E o seguro não paga quem tá mamado, só para deixar claro aí. Não pode beber e dirigir. Não pode beber e dirigir, porque você não estaria habilitado a estar conduzindo o carro. Então, um colega que chegou. Então, se você está alcoolizado, sob efeitos de álcool, nenhuma seguradora vai indenizar, porque você não estava apto a dirigir o veículo. Mas um poste de energia, ele pode variar de 3 mil a 6 mil reais, só o poste. Então, se você danificar um poste, a empresa de energia vai atrás de você para reparar. Como também, que já tem acontecido frequente, eles estão rápidos agora para solicitar indenização, e em estrada, se você bater no guarda-rail da estrada, eles vão cobrar também o guarda-rail. A concessionária, aquela mesma que você vai cobrar lá que caiu no buraco, ela te cobra também se você bater e danificar o guarda-rail dela. E também o guarda-rail, também, mesmo sendo peças de ferro, né, que a gente chama barato, é caro também. Mesmo que é sempre um pedaço, que é comum, que eles mandam até a metragem, né? De quanto, olha, no quilômetro tal, estragou o guarda-rail, estragou 5 metros de guarda-rail. Os 5 metros de guarda-rail custa 12 mil reais, é uma fortuna. Vai estar coberto pelo seguro. Tá bom. Pedro, deixa eu ver aqui. Eu já cumpri a lição de casa aqui, as perguntas que me foram passadas pelos colegas, as outras que eu queria fazer, que eu entendi que, pelo menos, foram necessárias. Anderson, lembrou de alguma dúvida? Vitor, Adriano, não? Nosso outro colega lá, o do poste, não quero que ele fale nada, ele até saiu da sala. Tá? Vou entregar o colega, outro colega aqui, que quando a gente começou a falar do poste, ele saiu correndo e comecei que era largando o Silvestre. Mas não vou entregar quem é, não vou falar o nome dele. Esquecemos algo? Acho que não, né? Pedro, para finalizar, então, o que você acha importante falar desse nosso bate-papo, não, em relação ao nosso bate-papo, né? Situações emergenciais, buscar uma proteção, pessoas que têm seu seguro ou que não têm, como você também explicou, abrindo o leque, muito legal. O que é legal falar para a gente fechar? Olha, eu acredito que assim, a gente tem que sempre ponderar os riscos e ponderar o que vai mais afetar o nosso patrimônio caso haja algum sinistro, independente se é no seu carro, se é na sua casa, se é no seu condomínio. E tentar sempre consultar ou o corretor de seguros, o operador de seguro, para ver o que mais se adequa a você. Porque não adianta nada, muitas vezes te oferecem num seguro residencial o seu imóvel, se houver um pior sinistro, o máximo que a seguradora teria que indenizar, porque o dano seria o máximo de 200 mil reais, um exemplo, não tem por que fazer um seguro de 500 mil reais, fazer um valor muito maior do que realmente vale teu patrimônio. Tá. Isso é importante, porque a gente percebe que em alguns locais eles forçam a venda do seguro sem ser consultivo. Então acaba vendendo coisa que você nunca vai chegar a usar. Então é importante observar e contratar uma pessoa especializada no assunto
para ele te vender o certo, você não gastar mais do que você realmente iria utilizar, tá, Fatioli? Ei, Pedro, pô, prometo, eu falei que seria a última, mas eu lembrei agora, diretamente aos senhores e senhoras que nos veem, não é? Caíram num buraco de rua. Não sei se daqui a pouco você vai falar, pô, eu sou corretor, não sei, você é advogado, não? Não. Então sou administrador de empresas. Você me convidou como corretor ou como advogado? Caramba! Eu vou perguntar, não fica bravo comigo. O senhor ou a senhora caiu na rua dentro de um buraco, tropeçou, tomou um trupicão, como se fala, na via pública. Aí sai um pouquinho, mas sei lá se você já teve isso aí é aquilo que a gente falou. Acionar quem, ou não? Aciona a prefeitura, sem dúvida nenhuma, Fatioli. Sem dúvida nenhuma. E a gente sabe que existem umas regras, né, umas leis, que a calçada na frente do seu imóvel é de sua responsabilidade. Sim. Então, algumas vezes também vale até conversar com a pessoa do imóvel. Se for, eu vou num outro ponto. No seguro residencial, no seguro de casa que a gente falou, tem uma cobertura chamada responsabilidade civil familiar, que ela garante todo o dano que seu imóvel e os ocupantes do seu imóvel causem a terceiros. Essa aí é comum, se tem um cachorro lá que sai da minha casa e ele ataca uma pessoa que está na rua e tem um dano nessa pessoa, ela vai ser hospitalizada, o seguro da minha responsabilidade civil da minha casa vai garantir esse ataque do meu animal doméstico que fez a alguém. Olha! Repita essa do animal. Eu sei que vão me xingar, vão xingar minha mãe agora, mas tudo bem, não vai ser a primeira, espero que não seja a última. Não porque eu quero que xingue a minha mãe, porque eu trabalhar muitos anos. O famoso pitbull. Calma, pessoa que tem pitbull, pelo amor de Deus, calma. Que o pitbull ele pode ser... pitbull avançou uma pessoa, e aí? Então, se ele causa realmente algum dano lá e a pessoa foi hospitalizada, gastou dinheiro com isso, se essa pessoa, o dono do pitbull, tem um seguro residencial com essa cobertura de responsabilidade civil familiar, ele garante o dano que esse animal fez em alguém. Como também, uma coisa que aconteceu aqui no escritório, o filho de um cliente estava andando de bicicleta na rua, porque esse seguro da tua casa, mas se para menores de 18 anos ou animais domésticos, o dano que teus filhos, né, ou animais domésticos cause fora do teu imóvel vai estar garantido também pela responsabilidade civil do teu apartamento, da sua casa. Então, esse menino está andando de bicicleta, ele bateu numa moto, essa moto caiu em cima de um carro. Então, teve o dano na moto e o dano do carro. O seguro de responsabilidade civil do apartamento desse cliente indenizou a moto e o carro. Olha! Porque era um menor de 18 anos. O que é comum de acontecer, Fatioli, assim, tá lá, tu na minha casa tem aqueles vasinho na janela da minha casa, na área da cozinha, o que seja, na janela lá do prédio. Bateu, caiu e atingiu algo ou alguém. O seguro da responsabilidade civil garante isso também. Olha, como vocês perceberam, amigos e amigas que estão nos vendo, são várias modalidades, várias dúvidas ou vários benefícios que o segurado tem que, de repente, não sabe. Eu confesso, pô, tenho 59 anos, tenho seguro de carro em especial desde 18, quando eu te dei minha primeira carta. Muitas situações que você falou, em geral, não só de carro e outras, eu confesso não sabia. E acredito que muitas pessoas também que estão nos vendo nesse podcast de Sindinap e você, também não. Então, eu sei que o Pedro vai ao delírio agora. Sei que o Pedro agora vai ao delírio com essa minha orientação. Você, marido, fale mais com o seu corretor do que com a sua esposa. Esposas, falem mais com seus corretores do que com seus maridos. Fale com eles manhã, tarde, noite, madrugada, se necessário. Gostou dessa, Pedro? O escritório sempre vai estar disponível para atender todo mundo aqui, Fatioli. Liguem, enchem, aproveitem seu corretor. Pedro, qual é o Instagram que você trabalha, o seu, da empresa, da sua corretora? Qual o nome da sua corretora? Fique à vontade, mas à vontade mesmo para, entre aspas, vender seu peixe agora, que é uma maneira de retribuir a tua atenção com a gente, por favor. Então, a minha corretora chama FM Corretora de Seguros, é de Família Mota Corretora de Seguros. O Instagram do nosso escritório é
FM Corretora. FM. Oh, agora você falou e até fugiu aqui para mim. Peraí. Não, fecha aí. Sem problema. Aqui, ó. Veja aí. FM Corretora de Seguros. É que eu não lembro se era completo ou não o nome. Então, então repita. O nome da corretora e o Instagram. FM Corretora de Seguros. Olha aí, já está na tela. O Vitor Adriano, nosso... Ele é o oposto do Eduardo Mãos de Tesoura, daquele filme. Ele é o mais ágil. Olha lá, já está na tela aí. Ágil mesmo. E esse é o nosso Instagram. Eu tenho feito alguns vídeos passando informações, como a gente está falando agora, de várias modalidades de seguro. Até expliquei um pouco agora na semana passada, informação sobre enchentes, que realmente a gente percebe que muitos têm dúvida quando está coberto, quando não está coberto. Para falar de água, o único momento que não está coberto é quando você coloca seu carro na areia da praia. Porque lá não é leito carroçável, você não deve estar com o carro na areia da praia. Se a maré subir, isso não vai estar coberto, porque nunca está coberto com água salgada. Então, se tiver enchente, água doce, ok. Água salgada, não entre com seu carro na praia, que ele não entra com então eu vou te colocar, nossa senhora, olha, ainda bem que passou. Fui apresentar aí em Santos o show do Tiaguinho, cantor. Sei, na praia. Da cidade, que seria em 26 de janeiro, foi remarcado para 6 de abril, um sábado. Lá fui eu apresentar. Pois bem, com o Val Tomazzini, com a Gabi Góes, colegas de profissão, meus amigos e colegas de profissão. E aí a prefeitura reservou atrás do palco os camarins, depois uma área isolada para quem fosse trabalhar ali, não para todo mundo, mas para parar o carro ali. Eu tenho essa mordomia, a prefeitura, o meu contato na Secretaria de Cultura, falou, não, Luciano, vem com o teu carro, me deu um crachá, você para lá atrás, tá bom. Beleza, tempo seco, não estava chovendo. Show de 2h30, show espetacular. De 1 hora em diante, depois de 1 hora de show, começou a renta temporal. Falei, nossa senhora, será, pô? E ali no começo da praia, começo que eu digo, entrada da areia, areião. Tomar, tá bom, mas eu vou fazer o quê? Não posso sair dali. Chuva e não parava. Oh, meu Deus do céu, daqui a pouco vem uma amiga. Pô, Fatioli, me fala, a Georgia, a esposa do Zezinho, presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis aí em Santos, do Zé Camargo Hernandes. A Georgia falou, Fatioli, tá de carro todo, pô, dá carona para mim. Pô, Zé, lógico. Falei, mas será que o seu carro vai sair? Eu falei, sair por quê? Ela falou, né, porque tem uns carros atolados já lá. Eu falei, senhora, pelo amor de Deus, não brinca. Pô, rapaz, me deu um piriri, me deu um nervoso e tal. Quando eu chego lá, aí mais meia hora acabou o show. Quando eu chego lá, uma van não saiu, atolou. Uma van do pessoal que trabalhando atolou. Um carro de passeio atolou e o meu estava lá firme e forte. Meu carro é alto, estava lá firme e forte. Mas a água já chegando, já bom. Cheguei em casa, né, tive que enfiar o pezão na água, tirei até o tênis que eu estava, enfim, levantei a calça e tal, mas consegui sair, mas depois de manobras, foi para frente, foi para trás, porque eu estava achando que ia ficar atolado, eu falei, e agora? Quer dizer, nesse caso, se a água da maré vem... Se a água da maré vem, pega, Fatioli, não tem. Não tem, porque realmente ali não é leito carroçável, o carro não deveria estar ali, né? Ali não, faixa de areia não Então, e tem esse negócio da maré, que a maré seca, a maré vaza. Então, nunca se sabe. Você não pode parar o carro ali, vou pescar, para o carro ali, porque se a maré vir, aí você agravou realmente o risco. Maria, já passou. Já passou. É isso aí. Graças a Deus. Pedro Cheio da Mota, a camisa, o Pelé dos corretores de seguros. Foi muito bacana, Pedro, tenho certeza. Nossa, oportuníssima a tua participação. Você é bom de falar, rapaz. Pô, você... Pô, a gente fala que é o entrevistado dos sonhos de qualquer comunicador que fala bem, direto, prático. Muito obrigado. Parabéns pelo teu conhecimento e por atender, lógico, centenas. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado. Obrigado aos espectadores de vocês, todo mundo. Eu vou estar sempre disponível. Meu escritório aqui está pronto para atender também todo mundo, para tirar dúvidas, como for. Usem e abusem. E a gente fica realmente bem satisfeito de passar informação de seguro, que a gente sabe que muitas vezes não tem muito canal para a gente falar, mas vendo as possibilidades das pessoas protegerem o seu patrimônio. Vou te visitar e te levar essa caneca, que é o mimo nosso, aos nossos entrevistados, com a marca do nosso sindicato. Uma caneca toda que a gente tem um carinho especial para quem
participa com a gente do podcast, para amigos. Vou aí para te conhecer pessoalmente. Obrigado. Venha, por favor. Vou te conhecer pessoalmente, te levar a caneca, enfim, tomar um café, eu vou arrastar o capitão Paulo Alberto. E você é a cara do Simoninha, né? Do filho do Simonal, já te falaram isso, né? Já. É a cara dele, viu? Meu Deus do céu. Um abraço, Pedro. Valeu, obrigado. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, Pedro Cheio da Mota, corretor de seguros, batendo papo com a gente. Pô, que legal, né, gente? Olha, vivendo e aprendendo literalmente, né? Escuta, você acompanha nossos vídeos, vocês se inscreveram já em nosso canal? Já? Como é que as pessoas se inscrevem, Anderson? TV Aposentado no YouTube. TV Aposentado no YouTube. TV Aposentado no YouTube, viu? É a maneira para vocês se inscreverem e nos acompanharem. Muito obrigado, tá? Anderson, Vitor, Cíntia, Jaime, Renê, Joãozinho, todo o nosso time da comunicação, em nome do presidente Milton Cavallo, muito obrigado. Até a próxima.